A Nossa Senhora das Dores no Brasil. Vejam, essa foto é bastante conhecida do Alessio. O culto de a Nossa Senhora das Dores chegou ao Brasil no século XVIII, inicialmente em Vila Rica de Ouro Preto, Minas Gerais, a 100 quilômetros daqui, pertinho. Ô Alessio, cadê o Alessio? Qual é a igreja? Não está aí? Qual é a igreja a paróquia onde está a capela de Nossa Senhora das Dores? Essa grande aqui ou essa aqui? Não, essa aqui de baixo. Essa aqui. Essa é a paróquia matriz. E a nossa capela do nosso grupo está ligada a ela. Está para a esquerda. Passa. Frei Alessio Azevedo descobriu em Ouro Preto a existência de uma irmandade de Nossa Senhora das Dores, também chamada Ordem Terceira dos Servos de Maria, Servitas, formada por famílias portuguesas vindas de Braga. Reunia-se já em 1763 na sede da Igreja da Imaculada de Antônio Dias, essa igreja que apontamos agora. Fundada com o nome de Irmandade de Nossa Senhora das Dores do Calvário, né? Do Calvário, foi aprovada em Não, esse aqui está errado. Em 1774, foi aprovada em 1774 pelo então prior-geral da nossa ordem, Frei Sóstenes Fassini. Portanto, a ordem chegou ao Brasil bem antes de 1920. Capela de Nossa Senhora das Dores, essa que o Alessio descobriu, aí está ela, ligada à igreja matriz que indicamos antes. Tem um cemitério ao lado, e isso que está no fundo, o que é, Alessio? É o salão que o pessoal ocupa para reunião, é o espaço da paróquia, porque lá é tudo apertado. A igreja, o espaço que tem mais lugares é a Capela Nossa Senhora das Dores. Todo esse mato ali pertence à confraria. É a única capela que não tem cemitério dentro dela. Todas as outras confrarias e ordem terceira de lá, que são 9, e mais de 13 confrarias existentes ainda, o cemitério é dentro da igreja. A Nossa Senhora das Dores não. E esse lugar aqui foi onde deu-se a Guerra dos Emboabas. Vai aparecer agora. Vai aparecer. Então, Capela das Dores. A Capela de Nossa Senhora das Dores de Ouro Preto. É a primeira que nós vamos lembrar. Vamos lá. Em 1775, a Irmandade obteve permissão para construir uma capela dedicada a Nossa Senhora das Dores. A obra teve início em 1783. A capela atual, esta que vimos, construída em 1835, tem sua estrutura toda em pedra. É bastante ampla, muito visitada. Tem cemitério próprio, com cerca de 350 túmulos bem cuidados, como vimos na foto. No altar-mor está a imagem de roca. Eu digo, o que diabo será essa roca? Fui obrigado a ir no dicionário. Aí o dicionário dizia, imagem de roca é a imagem que é coberta com pano, que se usava, que aparece, que era levada em procissão. Então a imagem de roca de Nossa Senhora das Dores, trazida de Braga, em 1775, ela está sentada. Ela está sentada no trono, ao pé da cruz, olha a cruz lá em cima, traz nas mãos os cravos que prendiam Jesus na cruz. Há outras duas imagens laterais, uma de São Julião. Fala, Alessio. Mas curto, hein? É o primeiro momento, a pessoa me informou que tinha Julião e Felipe Neri. Só que o Julião ele nasceu em 1810. Julião Aimar, que foi canonizado muito mais tarde. E o Felipe Neri não é nosso, é de 1500. Aí eu reclamei com quem me informou
Aí mandamos que retirasse. Quando fui lá com o Frei Chalier, realmente a gente retirou os vasos e está escrito Juliana e Felipe Benício. São Julião, mas era vestido de mulher e tinha o símbolo da Eucaristia aqui no peito. Passa. Essa irmandade, desde 1770 até os dias de hoje, celebra com pompa, com muita festa, em Ouro Preto, o centenário das dores. Aliás, não é a única cidade aqui de Minas que celebra o centenário. Tem várias outras cidades que celebram esse centenário a Nossa Senhora das Dores. Segundo a tradição da Irmandade Dolorosa de Braga, começando na sexta-feira antes do Carnaval até a sexta-feira da Semana da Paixão. Fiéis de todos os cantos da cidade se reúnem da igreja para rezar e refletir sobre as dores de Maria. Já te passo. No livro, olha que interessante, no livro Ouro Preto, de Brito Machado, ele assim descreve o evento. Quando o sino da igreja anunciava o início do centenário, não havia vestido preto que não estivesse preparado. As correntes, medalhas e adornos de ouro já estavam à mão, e os ternos pretos convenientemente escovados e prontos para a cerimônia, na qual o povo exibia seus melhores trajes. Isso era uma grande solenidade. Não é que mudou, continua. Agora, o centenário é o maior evento religioso do Brasil, é as 7 Dores de Maria. E esse ritual, ele é repetido também em Sabará, que também tem a outorga do nosso geral, está viva a confraria. Em Cachoeira do Campo, a confraria continua viva, como também na Igreja do Pilar, em Ouro Preto, também tem a confraria viva. E essa aqui, que é a Ordem Terceira. Esse ritual é rezado, é o mesmo que se usava no convento mosteiro da Ana Juliana, em Innsbruck, na Áustria. Merci beaucoup. Igrejas históricas. Agora vamos. Até que hora vai a minha parte? Hein? Tá bom, vai dar tempo. Igrejas históricas dedicadas a Nossa Senhora das Dores. Olhe bem, além da Capela de Ouro Preto, que vimos agora, no Brasil há outras igrejas historicamente famosas, dedicadas a Nossa Senhora das Dores. Veremos algumas a seguir. Vamos lá. Porto Alegre, Rua dos Andradas, bem no centro da cidade, com suas majestosas torres. Cita a Rua dos Andradas, centro da capital gaúcha, é a igreja mais antiga da cidade ainda existente. Adiante. Olhem lá. A construção começou em 1807. Em 1813 estava concluída a Capela Mor, onde foi posta a imagem de Nossa Senhora das Dores. Seu culto de Nossa Senhora das Dores já existia desde 1779, quando um grupo de devotos mandava rezar missa especial em sua honra toda sexta-feira. Este núcleo deu origem à Irmandade de Nossa Senhora das Dores, fundada em 1801 e erigida em ordem terceira, subordinada aos padres servitas em 1819. Hoje, essa Irmandade está extinta. Volta para trás. E aqui, nessa igreja, na parte interior, naquele arco que dá a entrada para o presbitério, em cima tem um brasão. Está escrito ao redor, Servos de Maria. Reminiscência histórica da existência dessa fraternidade secular. Sobre a construção dessa igreja de Porto Alegre,
Tem uma lenda, era tempo da escravidão. Um escravo de nome Josino foi acusado pelo seu patrão de ter roubado tijolos e foi condenado à morte sem direito à defesa. No dia da execução, ele rogou uma praga contra o patrão, de que ele jamais veria as duas torres construídas. O fato é que a construção da igreja demorou mais de 100 anos. E só em 1901 foi concluída, com as duas solenes torres. Olha lá, vamos para Paraty, Rio de Janeiro. Paraty, Capela de Nossa Senhora das Dores de Paraty, Rio de Janeiro. Construída em 1800, quase totalmente reformada em 1900. Foi a igreja de moda da época do Império, frequentada pela aristocracia e pela elite branca, e era vetada aos negros. Por isso os negros construíram a sua, dedicada a Nossa Senhora do Rosário, se não me engano, e São Benedito. Lá era para os negros. Esta era reservada para a elite branca, os donos do café. A Irmandade de Nossa Senhora das Dores, hoje extinta, foi criada no mesmo ano, 1901, e só admitia mulheres. O altar da igreja é dedicado a Nossa Senhora das Dores, cuja imagem original encontra-se hoje no Museu de Arte Sacra. Eu fui lá em Paraty e andei por tudo procurando essa igreja. No fim achei, lá perto do mar. Bonita. Nossa Senhora da Piedade, Barbacena. Onde é que fica Barbacena? Aqui em Minas. É longe daqui? Ninguém sabe. Bom, projetada por um arquiteto português, sua construção foi iniciada em 1743 e foi inaugurada em novembro de 1748. Agora olhem a imagem trazida de Portugal, como é bonita. No mesmo ano de 1748, chega de Portugal a preciosa imagem de Nossa Senhora da Piedade, que ocupa o trono do altar-mor e que a todos encanta pela beleza e pela expressão da dor. Pena que não dá de ver com muito detalhe a imagem. A figura dela é muito linda. Barbacena. E essa aqui é aquela que nós vamos visitar amanhã, lá em cima do morro. Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Serra da Piedade, Caeté, Minas Gerais. Em 1779, em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte, numa montanha a quase 1.800 metros de altitude, foi construída uma capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Por isso a serra local passou a chamar-se Serra da Piedade. A partir de então, Nossa Senhora passou a ser considerada protetora geral de todos os mineiros. É por isso que o estado de Minas Gerais tem Nossa Senhora da Piedade como padroeira, proclamada em 1968 pelo Papa São João XXIII. As cerimônias oficiais da consagração do estado à sua padroeira realizaram-se em 1960 na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, com a presença do governador e outras autoridades. Padre... O Papa tinha falecido já em 68, não tem algum engano? É 58. Estava 68 aí? É 58. 58. Igreja de Nossa Senhora das Dores de Juazeiro, Ceará. Olha o Padre Cício. Passa. Construída
em 1875, pelo padre Cícero Romão Batista, a Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte, é conhecida pelos romeiros como a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. É um dos locais mais visitados no município. A imagem da padroeira da cidade foi trazida da Europa pelo padre Cícero. Ao redor da igreja está a Praça dos Romeiros, onde os fiéis se aglomeram durante o período da Romaria. E agora tem uma cidade no Sergipe que se chama Cidade Nossa Senhora das Dores, que tem como padroeira Nossa Senhora das Dores. O lugar chamado hoje Nossa Senhora das Dores, que tem 32 mil habitantes, o lugar tinha o nome de Enforcados, porque levavam para lá os índios e os enforcavam. Historicamente. O nome foi mudado para Nossa Senhora das Dores por um missionário de nome e data desconhecidos. Isso teria ocorrido no início do século XIX, baseado numa carta de juiz de paz, onde aparecem esses nomes. Em 1858, a povoação foi elevada a distrito e em 1920 passou à categoria de cidade. Dores, piedade, soledade. A experiência dolorosa de Maria é venerada sob 3 títulos. É Nossa Senhora das Dores, pela série de dores que sofreu na infância de Jesus e na sua paixão, morte e sepultamento. É Nossa Senhora da Piedade, quando recebe nos braços o cadáver do filho retirado da cruz. É Nossa Senhora da Soledade, quando deposita o filho no sepulcro. O povo brasileiro sempre teve grande devoção a Nossa Senhora das Dores. Hoje existe no Brasil cerca de 120 paróquias dedicadas a ela, sem contar capelas, escolas, colégios, outras instituições que a têm como titular. Como vimos, existe até uma cidade em Sergipe, chamada Nossa Senhora das Dores, que é sede de município. Dista 72 quilômetros da capital, Aracaju, e tem mais de 30 mil habitantes. Algumas arquidioceses e dioceses brasileiras a têm como padroeira principal, sob o título de Nossa Senhora das Dores ou da Piedade. Assim, Caruaru, Teresina, Cajazeiras, Coroatá, Limeira, Tubarão. É titular das catedrais de Caruaru, Cajazeiras, Guaxupé e Januária, Limeira, Teresina e Tubarão. É padroeira dos municípios de Caruaru, Cajazeiras, Teresina e Tubarão. Foram os frades servos de Maria que, mormente, a partir do século XVII, mais cultivaram e propagaram o culto às dores de Maria. Chegaram ao Brasil em 1920 e logo procuraram divulgar essa devoção. Construíram e dedicaram-lhe igrejas e capelas, entronizaram nelas as estações da Via Matriz, fundaram confrarias de Nossa Senhora das Dores e incentivavam o povo a rezar a coroa das 7 dores. No Brasil, as 2 igrejas mais importantes da ordem e as únicas que são propriedade da ordem estão no Rio de Janeiro e em São Paulo, e tem como titular Nossa Senhora das Dores. A do Rio foi construída nos anos 30 e a atual de São Paulo nos anos 50 do século passado. Ambas, que eram santuários, acabaram se tornando sedes paroquiais. Igreja Nossa Senhora das Dores, Rio Comprido, Rio de Janeiro, a fachada e a parte interna. Igreja Nossa Senhora das Dores do Ipiranga, em São Paulo,
como frente para a Rua Tabor. Além dessas igrejas, a Ordem tem no Brasil mais 2 sedes dedicadas a Nossa Senhora das Dores, o Convento de São José dos Campos e o Seminário de Iturbo, Santa Catarina. Mesmo nas outras igrejas mantidas pelos frades servitas, embora não sendo titular, a imagem de Nossa Senhora das Dores sempre ocupa um lugar de destaque. A devoção a Nossa Senhora das Dores não deve limitar-se a algumas práticas de piedade, mas deve levar-nos a ver a dor humana, não como um castigo, mas como um meio de purificação, e deve moldar nossa conduta segundo o modelo que Maria nos traçou ao pé da cruz do Filho. Onde houver a cruz, aí estará o cristão com sua solidariedade e compaixão, para confortar, curar feridas e levar esperança de dias melhores. Amém.